Graça e paz a todos. E eu hoje aqui estou falando sobre um tema muito interessante que já me perguntaram a respeito do fato de ser filho de pastor, e o título aí já diz: filhos de pastor sofrem muito. Sim, na realidade eles são pequenas divindades, né? São meninos e meninas que crescem com aquela gama de pessoas em volta, ao redor, servindo, fazendo, cuidando. Olha o filho do pastor, cuidado com a filha do pastor. Não deixa fazer, enfim, né? Todo aquele zelo. Muitos fazem por amor, muitos outros fazem por interesse. Então, o filho do pastor, quando ele chega na sua idade ali, né, que a carne está ativada, que ele está, né, demonstrando para que ele veio, vamos colocar assim, ou para que ela veio, já a igreja vira as costas, os irmãos viram as costas, e ali fica aquela exposição total. E sem falar que o filho de pastor ele não pode ser uma criança comum, né? É uma pequena divindade. E falar assim, nossa, Sara, você fala tão chocante, porque exatamente isso me faz lembrar de uma cultura do Nepal, né? Que onde tem meninas, né, que são escolhidas por causa do seu formato de rosto. Aí de repente está no vilarejo, esse pai, essa mãe leva a este templo, essa menina é apresentada como uma futura divindade. Se ela ali estiver na idade certa, no formato certo, tudo certinho, ali ela assume. Então tá saindo a adolescente, a pré-adolescente que estava anterior, para a entrada dessa menina em torno de 3, 4 aninhos. Quando essa menina assume, a partir daquele momento, ela sai da pobreza e ela vai para ser aquela divindade. Ela não põe o pé no chão, ela não penteia seus próprios cabelos, ela não pode se cuidar porque tem servos e servas ali para cuidar. Essa menina não come nem sozinha. Então ela fica naquele endeusamento ali, né? Se é que pode se usar essa palavra, preparada para quando ela for, né? Para ser exposta à comunidade, à religião ali que ela participe, ela não, ela esteja intacta, digamos assim, né? Uma divindade a ser observada. E o que acontece que é muito interessante, quando essa menina fica mais assim adolescente, que vem a sua primeira menstruação, ela é desclassificada. Então ela perde ali todo aquele poder e autoridade que ela tinha, simplesmente vem uma outra menininha de 3, 4 anos no seu lugar, e ela ali já não é mais pura. Então ela é retirada e ela volta para sua casa, sua terra de origem. E há um choque muito grande, algo traumático. Essa comparação dessa cultura com o sistema religioso, com os filhos dos pastores e quando esse filho ele vem sendo zelado, vem sendo guardado, e quando ele chega na sua fase de adolescência, que está ali seus hormônios, ele está se desenvolvendo, ele entra, né, num período chamado de rebeldia, né, simplesmente esses irmãos também viram as costas, ou ele mostra suas características, até em provérbio diz, né, pelos traços, pelo jeito da criança, pelo seu comportamento ali, você já sabe. Então, muitos pais já sabem que aquele filho já tem um mau caráter, ele já é mau caráter, que ele já é. E eles insistem que esse filho continue nessa posição. E o pior, é uma exposição muito grande para a família, né? Há uma dificuldade muito grande. A menina, quando começa, de repente, está ali sendo preparada para casar, que vai fazer o casamentão, que não é com qualquer um. Não adianta a menina achar que ela está com 15, 16, ali já está sendo observada, que ela vai casar, é filha do pastor, vai se casar com um simples obreiro lá que veio de uma família desajustada. Ao contrário, ela vai ser preparada para casar com alguém da patente, igual do pai dela, ou de família, ou superior. Então, essa questão assim, eu não entendia. Eu perguntava ao meu pai, falava, pai, por que é assim? Sara, é assim. E ele chegou e foi conversar comigo, né? Fiz 14, ele falou, o ano que vem você faz 15. E não, da onde eu venho, 15 anos, você estava ali comemorando sua data de aniversário e também celebrando o seu noivado com alguém. Sara, mas 15 anos noivando? Conversa com a sua vozinha que ela vai te falar que culturalmente nos anos dela era com 12 ou 13. Então esse adolescente, esse filho ou filha de pastor, ele começa a desenvolver ali, os hormônios entrarem em ação, e aí ele se vê ali
em várias situações, sendo totalmente rejeitado. Quando ele dá vazão à carnalidade, né, natural da idade também, enfim. Quando seus pais se separam, ele perde o posto. Quando algum problema acontece naquela instituição ali, naquela denominação, aquelas pessoas, né, que já conhecia aquele adolescente desde pequeno, falam, eu sabia que aquele menino não ia dar que preste, eu sabia que aquela menina ali não era boa bisca. E de repente, de divindade, esse filho de pastor, ele se vê sendo apontado, humilhado, rechaçado, abandonado. E o pai ali, ele não tem um posicionamento, né? Porque ele está cumprindo ali, achando que está fazendo certo. E muitos pais, né, e filhos são meros desconhecidos. E o pior acontece que é esse filho olhar para o céu, né, vamos colocar assim, e falar, não creio nesse Deus. Primeiro ele tira meu pai, segundo ele faz isso, faz aquilo outro, e ali aquele filho ele fica absurdamente, vira um estranho, tanto para aquela comunidade, porque na realidade foi apresentado para ele um Deus que, enquanto ele está fazendo certo, ele é mimado, ele é cuidado, ele tem um zelo. Se quando ele falha ou enfim acontece alguma circunstância da vida, ele é totalmente abandonado. Você tá me ouvindo e pode falar, ela tá cheia de problema. Não tem problema não, tá tranquilo, tá? Eu tinha que resolver com meu pai. Nós tínhamos um tete a tete muito bacana, foi ao vivo e a cores. Tá bom? Tá tudo certo. O que me preocupa e o que eu venho trazer como alerta é, vocês criam as crianças, vocês envolvem, faz essa redoma, esse adolescente, primeiro que ele não conhece o Deus, né, da Bíblia, ele não conhece, ele não tem esse entendimento, ele vai no ritmo. E segundo, que vocês criam uma idolatria com essas crianças, esses filhos, e esses filhos crescem, não tem esse chamado que vocês têm, mas tem que dar continuidade. Muitos pais sabem que o filho não nasceu para isso, não tem chamado para isso. Mas assim como o sistema político tem o nepotismo, o religioso também tem a sua continuidade. Então é muito difícil, né, para este filho de pastor. Então quando ele se vê dando vazão, né, praticando obras da carne, ele ali, imoralidade sexual, enfim, isso é carne. Isso é carne. Esse filho sofre muito porque ele está todo aquele processo. Ah, mas tem gente que não vale nada, filho de pastor que não vale nada? Muitos valem R$1. Agora tem muita gente que é muito decente, que por revés da vida toma um caminho, enfim, né? Não pega Deus de surpresa, ninguém pega o Senhor de surpresa. Ele já sabia que isso ia acontecer. Você que não sabia, você não conhece Deus? O Deus que muitos pais, né, passam para os filhos é um Deus carrasco, um Deus que amedronta, um Deus que vai descer a mão, Deus que pune. Sara, mas Deus é justo e tão justo que você colhe na carne consequências das suas escolhas de abandono do seu filho. Então, hoje eu venho aqui alertar. E você, filho, está maior de idade, fica aí se culpando porque você não dá continuidade, você é a vergonha da família. Tem isso não, você não pegou Deus de surpresa não, ele sabia que você ia nadar na carnalidade. Agora você está ouvindo essa palavra, que Deus, ele possa abrir a sua visão, te trazer esse entendimento. Você é filho, você não nasceu para ficar, né, nessa vida comendo bolotas de porcos. Você é eleito, você é separado. Você tem um anel já te esperando, sandália. A sua mente irá se abrir e você vai ser transformado. Não por um evangelho de punição, mas porque o seu espírito, antes da fundação do mundo, antes de você, ainda no ventre da sua mãe, ainda uma massa informe, Deus já te conhecia. Ele sabia que ia dar ruim, você ia estar desse jeitinho aí. Mas hoje ele te chama, filho, venha, venha. Você é chamado para reinar em vida, não é chamado para estar nessa condição. E eu quero, né, compartilhar com vocês um versículo que é maravilhoso, que está lá em Hebreus 12, que diz assim:
Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos disciplinavam e os respeitávamos, quanto mais não devemos nos submeter ao Pai espiritual para vivermos, pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. No momento, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, e sim de tristeza, mas depois produz frutos pacíficos para aqueles que têm sido por eles exercitados. Então, meu querido, se você obedecia seu pai carnal, meu pai carnal, Antônio Pimenta, meu pai espiritual, pai do meu espírito, que é o pai dos espíritos, que ele envia para essa terra com uma missão para ser embaixador dele, do reino de Deus aqui na terra, ele diz para você: você aceitou até aqui a disciplina do seu pai carnal e você não vai aceitar a minha disciplina? Receba o corte da graça, filho eleito, separado. Você nasceu para reinar em vida. Então, receba a graça do teu pai, apesar de toda a circunstância, você se achar indigno, você não achar que você merece, porque muitas pessoas dizem que você não merece, que você é um vaso de desonra. Deus já te fala agora, você é um vaso de honra. E a graça é isso, é um favor imerecido. Então, reine em vida, meu irmão. Graça e paz.